a história dela bateu exatamente no local onde a Vitória foi arrebatada. Exatamente ali na entrada do atalho, depois, carecendo de uma confirmação maior do Michael, mas se entende que foi ali. Certo. E aí, o que a gente pode falar hoje? O que a gente, depois de ler, o que a gente pode falar? Que a Vitória foi arrebatada ali. Ela foi ameaçada e colocada no carro. Se ela foi colocada no porta-malas, se ela foi colocada no banco de trás, no banco da frente, se o carro tinha mais alguma pessoa, a investigação não tem essa informação. Tá? Certo. Aí ela é levada ali, com ou sem vida. Com ou sem vida daquele local. Então, o que nós podemos falar hoje? Que a Vitória foi arrebatada daquele ponto, colocada no carro do Michael, com ou sem vida. Isso que nós podemos falar. Que ela é levada para outro local. Neste local, muito provavelmente, foi o local que ela decididamente tomou os ferimentos. Então, certo. Por que não podemos falar, não podemos afirmar que foi no carro do Michael, como ele diz naquela confissão? Porque não tem uma volumetria de sangue consistente. Para que aquele tipo de ferimento fosse ocasionado no carro, o carro dele ficaria totalmente lavado de material biológico, de líquido hematóide, o que não se encontrou. Só encontrou vestígios de líquido, de sangue, no porta-malas. Vestígios. Não foram nem uma quantidade significativa. Certo. O que chama atenção. Isso não há possibilidade. O ferimento dela, o ferimento principal, mais letal, que ocasionou ali a anemia, ele acerta a artéria aorta. A artéria aorta... pescoço, né? Não. Ele faz um ferimento no pescoço e outro ferimento que ele entra pela clavícula e vai em direção ao coração. E nesse ferimento, ele consegue atingir a artéria aorta. A artéria aorta, ela tem um bombeamento estimado de 10 litros de sangue por minuto. Meu Deus. 10 litros de sangue por minuto. Então, pelo exame ali, ela deve ter perdido entre 2,5 a 3 litros de sangue. Provavelmente 75% do seu sangue saiu. Ou seja, se tivesse sido no carro, não teria qualquer dúvida de que encontrariam esse sangue ali dentro. Com toda certeza, não teria a menor dúvida. E você não tem essa quantidade de sangue, não tem marca nenhuma. Depois depois fala-se que ele levou ela para casa. E que teria feito qualquer coisa ali. Também na casa que foi periciada, não há na casa quantidade significativa de material encontrado. Há vestígios. Como se ele tivesse passado por ali sujo e tivesse deixado vestígios do material biológico dela na casa. Ponto. Ele não estaria ali na casa, ela não teria sido levada inicialmente para a casa do Michael, ou então não teria tido a vida tirada ali dentro. Exatamente. Porque na casa não tem material biológico condizente com um crime dessa natureza. Não há possibilidade. Por mais que você tenha encontrado vestígios de material biológico ali, são vestígios. Ele pode estar sujo, a roupa suja, encostou em determinado local e deixou aquele vestígio dentro da sua residência, assim como no seu carro. Você acha que foi um resíduo de transferência? Teria saído da Vitória, ido para a roupa ou então as mãos do Michael e ele transferiu para os outros lugares? Sim, é muito mais provável. Muito mais provável. E o que acontece depois disso, nesse inteirinho da investigação, quando se descobre a Vitória e ela se confirma que o corpo dela passou por intenso sofrimento, vamos chamar assim, a polícia começa a ver as outras pessoas com outros olhares, tá? Com outros olhares. E aí, quando se chega a Michael, a polícia tenta entender o porquê desse crime. Isso alguns dias antes dele fazer aquela confissão. Tenta entender o porquê. Tem ligação? Qual a ligação do Michael com a Vitória? Para a família, nenhuma, não sequer se conheciam. A família da Vitória não conhecia o Michael, somente uma das irmãs de vista, alguma coisa assim, mas não tinha nenhuma proximidade. Não tinha nenhum contato, nenhuma amizade, nenhum tipo de relacionamento. Nada, absolutamente nada, nada.
Só que aí, quando se tem a busca e apreensão do celular do Michael, se encontram ali várias postagens, fotos e stories da Vitória. Por que ele Dentro do teria celular aquilo? dele. Por que ele teria dentro do seu celular esse material? Qual seria a importância para ele das imagens da Vitória? E aí o que mais chama a atenção da polícia foi o store dela, do dia que ela desapareceu, no dia 26, às 11h21 da noite, que ele salva. E ali, a partir daquele momento, ele sai de casa. Ele passa uma mensagem teoricamente, né, passa uma mensagem para sua esposa, dizendo que vai dormir, e sai de casa. E vai para o ponto de ônibus em busca de encontrar a Vitória. Por qual motivo, não sabemos. Mas depois que culmina no crime. E ele tem isso salvo. Certo. Foi encontrado esse print do story que ela teria tirado ali no ponto de ônibus. Agora, quanto à esposa dele, tem alguma justificativa para ela dormir na casa da mãe dela? Eles estariam brigados ou ela estaria cuidando da mãe dela, de repente? Temos essa informação? Temos sim. Ela vai dormir na casa da mãe porque eles estão fazendo os preparativos da sua residência. Ela vai, no dia 1º de março, efetivamente morar na mesma residência que ele. Até o início do caso, até o dia 26, 27 de fevereiro, eles não moravam juntos. A partir do dia 1º de março, eles começam, alugam uma casa e vão efetivamente morar. Eles estavam comprando as coisas, e naquele dia ela estava na casa da mãe, porque eles estavam arrumando a casa nova. Certo, que não é a casa onde o Michael estava dormindo, é uma outra casa, uma segunda casa, correto? Exatamente. Certo. E você ia falar sobre a necrópsia da Vitória? Isso. Aí começa, quando encontra o corpo da Vitória, e sai ali o pedido do IML para os exames, que são complementares à investigação, o exame de necropsia se mostrou ali um exame totalmente primoroso para a investigação. Por quê? Porque no exame de necropsia se confirma a data em que efetivamente ela perde a vida, que ficou ali entre 5 e 7 dias da data da necropsia, do exame, que bate exatamente com o dia 27 de fevereiro, madrugada. Certo. Ali se confirma que ela não tem ali o PVC, mas o que aconteceu ali, as pessoas, ao verem o corpo dela, acreditaram que um processo biológico chamado de luva cadavérica teria sido um PVC, que não é. Na verdade, é a descamação da primeira superfície da pele, que vai gerar ali, vai ficar como uma luva. Eles acreditaram que aquilo ali era um plástico, um PVC. Então, não, foi um processo normal da decomposição humana que aconteceu e deu a esse entendimento de pessoas leigas. Também em relação ao porquê que as pessoas acreditaram que ela tivesse degola. Porque o ferimento ali, mais o processo de putrefação, deram a entender as pessoas que ali estaria o corpo separando da cabeça. Mas era a decomposição ocorrendo. Exatamente. Então, todos esses pontos geraram ali para as pessoas que não estavam preparadas, né, não exerciam a medicina legal, viram uma cena que acreditaram ser outro tipo de crime. Mas quando o processo de necropsia ele é finalizado, o médico relata que ela teve 3 perfurações, 2 letais, duas no corpo e uma no rosto, que ela tem falta de dentes falhos, possivelmente por quebra através de um soco ou material contundente. Ela se encontra seminua. Seminua por quê? Porque as suas únicas peças é um sutiã, que está preso ao ombro, e uma camiseta que está cobrindo o seu rosto. Então, só por isso que ela é considerada seminua. Mas o corpo está totalmente exposto. Então, o corpo está totalmente desnudado. Estava sem calça, sem a peça íntima de baixo, e não foi encontrado esse material, esses itens? Não. Certo. Outro ponto que me chamou a atenção. Sim. Onde estão essas roupas, né? Então, não só isso. Onde se encontram essas roupas e o porquê de terem coberto o rosto dela.